como a Leandra está passando um período aqui, né? Então nós aproveitamos esse domingo que ela tinha disponível para estar conosco. Então vamos acompanhar, né? Acompanhar tanto o testemunho quanto a palavra, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, boa noite, graças e paz, amém? Irmãos, para mim é sempre um grande prazer, né, retornar aqui a Manaim, poder compartilhar um pouco das bênçãos do Senhor. E sempre ver gente diferente, gente nova, coisa boa, né? Eu cheguei agora no mês de fevereiro, retorno em março, e eu devo ter que, nesse tempo todo, tem que ter um dia para com os irmãos, porque senão não daria para voltar a retornar ao Amazonas sem passar por aqui. Eu quero agradecer muito, né, as orações dos irmãos, tudo quanto os irmãos têm feito por mim, e também pela Cláudia, né? Pela igreja ter enviado a Cláudia esse ano, foi no ano passado, foi um ano de muita bênção, graças a Deus, irmãos. Muita bênção, eu digo, porque o Senhor esteve realmente nos suprindo, cuidando de nós, e para mim foi a Nori, como vocês sabem, era uma cidade nova, né? Eu estava em Coari há 4 anos, então era uma experiência nova também, um contexto diferente. E a Cláudia ali junto comigo foi uma vez, porque nós juntas enfrentamos umas partes de dificuldade, mas tivemos muitas vitórias também, né, Cláudia? Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Na verdade, nessa noite, quero falar uma palavra que Deus tem incomodado o meu coração já há algum tempo, irmãos. Não está totalmente ligado a missões, mas está ligado com a vida cristã. E eu queria falar nessa noite sobre identidade cristã. Nós temos vivido dias, ao meu ver, irmãos, dias muito difíceis. Dias difíceis relacionados à identidade cristã. O que seria identidade cristã? O que é a tua identidade? É aquilo que você é, né? A identidade mostra o teu RG lá, aquilo que você é. Então a identidade cristã também é isso. É demonstrar o que é o cristianismo. O que é uma vida cristã. Essa semana eu recebi algumas informações de uma amiga que ela está na Alemanha, né? E ela está em missões ali na Alemanha, e ela falando um pouco sobre as dificuldades que ela tem enfrentado, e financeiramente ela não tem problema nenhum, porque ela contando assim, país, né, super desenvolvido, tudo muito próspero, e ali a Fabiana ela começa a falar sobre como é o modo de vida das pessoas na Alemanha. E aí ela fala na carta assim, talvez alguém possa perguntar, então essas pessoas estão muito bem, mas quando ela relata toda a questão financeira, saúde, que o governo e tudo mais oferece, e ela levanta essa questão, aí ela coloca também a questão espiritual. E ela diz, eu já até anotei uma frase que eu achei muito triste. O que muitas pessoas, o que é comum ouvir-se na Alemanha, né, de palestrantes e tudo mais. E ela colocou o seguinte, ela escreveu assim: a religião, em especial o cristianismo, é como chiclete velho, que já foi mastigado e precisa ser cuspido, pois perdeu o gosto. Então hoje na Alemanha, essa é a identidade do cristianismo, um chiclete velho. As pessoas mastigaram, já não tem mais gosto, não tem mais sabor, não tem mais importância. Então, infelizmente, hoje, isso é o que se pensa de cristianismo ali naquele país. Porque as pessoas, elas tornaram-se autossuficientes, elas não precisam mais de Deus, elas já têm tudo quanto elas necessitam. Elas têm casa, elas têm carro, elas têm uma vida muito próspera, elas não têm necessidade alguma. Deus é um plano secular na vida delas. E o cristianismo é usado é comparado a essa situação aqui tão banal, né, de um chiclete velho. Então, lendo isso, eu comecei a pensar, né, e nos faz refletir. Qual é a identidade que nós, eu e você, temos dado ao mundo do cristianismo?
cristianismo, ele demonstrou, porque ele é o fundador de tudo isso. Ele falou de uma forma bem clara, irmãos, que o cristianismo, ele está baseado em atitudes. Muito mais do que palavras, do que ideias, filosofias, o cristianismo verdadeiro, ele é baseado em atitudes. Só pode dizer que é cristão aquele que vive as atitudes que o Mestre ensinou, né? Que vive as atitudes que Cristo ensinou. E nós vemos nesses textos que nós leremos aqui, que Jesus mostrou isso. Ele demonstrou e viveu um cristianismo de atitude, de relacionamento, né, entre as pessoas, de compaixão, de misericórdia. E nós podemos ver que hoje, irmãos, o mundo, até mesmo o meio evangélico, ele tem deturpado a identidade cristã, né, tem demonstrado um cristianismo aí banal, um cristianismo onde você pode comprar lá o objeto da TV vendido, o cristianismo na televisão, você manda não sei quantos reais e você pode ser isso, você vai ser aquilo. Então eu quero falar nesta noite sobre isso, irmãos. Quais são os valores do reino? Quais são os valores que Cristo mostrou? E quais são os valores que nós temos tido, né, aí escancarado em todos os lugares sobre o cristianismo? Será que o cristianismo que é demonstrado na TV, nos rádios e até mesmo no dia a dia de muitas pessoas é o mesmo cristianismo que Jesus viveu e ensinou? Jesus, ele, como eu disse, ele demonstrou e viveu um cristianismo de atitude e de verdade. As verdades que Cristo ensinou são absolutas. Jesus demonstrou e viveu verdades absolutas. E hoje as pessoas têm optado por um cristianismo relativo. Né? Tudo é relativo. Ah, mas isso pode ser ruim para você, mas para mim depende do ponto de vista, é relativo. É o jargão do momento, o relativismo. Né? Depende do olho que se vê, do ângulo que se olha. Mas o cristianismo não é relativo, irmãos. As verdades que Cristo ensinou são absolutas, como eu já disse. E aqui, sabe, Deus tem me chacoalhado, irmãos, com esses capítulos aqui de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Aqui está de uma forma tão clara, o manual do cristão. Se nós queremos saber como servir a Cristo, irmãos, nós podemos ler aqui esta palavra e nós entenderemos de uma forma muito clara como nós poderemos servir a Cristo. Só que lendo, a gente entende como servir, mas a gente se depara com uma grande dificuldade. A nossa grande deficiência em ser de fato cristãos, irmãos. E aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, ao versículo 16, Jesus ele fala sobre algumas verdades e ele diz sobre o fundamento da felicidade. Irmãos, hoje, tudo que o ser humano faz não é em busca da felicidade? Todo mundo quer ser feliz. Aí algumas pessoas elas imaginam que a felicidade vai estar em conquistar determinadas coisas. Não, olha, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Olha, quando eu tiver tal carro, eu vou ser feliz completamente. Quando eu conquistar a casa própria, eu vou ser muito feliz. Então, ela está fundamentando e acreditando que a felicidade está em ter. Quando na palavra do Senhor, Jesus deixa de uma forma bem clara aqui, irmãos, que a felicidade não está baseada nem fundamentada no ter, mas no ser. Nós não somos cristãos porque temos, nós somos cristãos porque somos. Somos chamados por Deus, fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Somos cristãos porque somos em Deus perdoados, por isso nós somos. E aí esse texto, irmãos, das bem-aventuranças, eu não sei você, mas esse texto me incomoda, porque ele vem me mostrar uma Leandra que está longe de ser o que Jesus disse que teria que ser. Aqui nas bem-aventuranças, Jesus ele vem nos mostrar sobre a questão do ser. Nós não vamos ler todos, mas se nós formos passando nos versículos, nós poderemos ver que Jesus ele ensinou
insuficiência, né? Pobreza, carência. Aqui a Bíblia, Jesus está dizendo que só vai encontrar felicidade de verdade aquele que entender que ele é pobre de espírito, que ele precisa de alguém que o sustente, que ele precisa de alguém que traga para ele aquilo que ele necessita. E quem é aquele que pode suprir de fato a nossa humildade, a nossa pobreza de espírito? É o Senhor. Então isso mostra que a minha autossuficiência em nada vai me ajudar, que aquilo que eu tenho em nada vai me ajudar para ser feliz. Para me ser feliz, irmãos, eu preciso de Deus. Até lendo o status do Hernando, eu achei muito interessante que ele coloca assim: a igreja não precisa de prosperidade, ela precisa de Deus. A igreja não precisa de milagres, ela precisa de Deus. A igreja, ela não precisa, né, de viver em glória, ela precisa de Deus. Porque, irmãos, muitos têm buscado a bênção, mas não têm buscado o abençoador. Muitos querem a prosperidade, mas não querem Deus. Porque querer Deus é querer viver a bem-aventurança. Querer Deus é querer viver os ensinamentos de Deus. Muitos querem milagres. Quem não gosta de milagres? Quem não quer milagres? Só que não quer Deus, quer o milagre, quer tudo quanto Deus pode oferecer, mas Deus, o Senhor fica aqui. Porque o Senhor implica santidade, o Senhor implica renúncia, estar com o Senhor implica um monte de coisa. Eu só quero o que o Senhor pode me dar, mas as coisas que o Senhor exige de mim eu acho melhor. Por enquanto eu ainda não estou preparado. Está preparado para um monte de coisa, quer ser feliz, mas não quer Deus. Então, isso, irmãos, eu estou dizendo para vocês porque eu tenho sido confrontada a respeito disso. Irmãos, assim, nós temos vivido dias onde as coisas estão sendo tão banalizadas, que se nós não formos de fato autênticos na palavra, nós podemos perder o sentido do ser cristão, irmãos. Deus nos chamou não foi para estarmos aqui, Deus nos chamou para estarmos na glória. Então o maior anseio da nossa alma é o arrebatamento da igreja, estar com Cristo. Então, a felicidade está em ser humilde de espírito. A felicidade está, irmãos, em ser manso. A felicidade está em ser misericordioso, em ser limpo de coração, em ser pacificador. Até então, Leandro, eu tenho esses atributos aí, né? Eu sou uma pessoa mansa, né? O pessoal pisa em mim, faz o que quer, eu estou tranquilo, calmo, não perco ali, né, o equilíbrio, estou sempre na postura. Pacificador? Eu acho que eu sou. Quando eu estou vendo uma briga, né, eu chego ali, consigo pacificar a situação. Eu sou uma pessoa da paz, gosto de paz. Então, a gente olhando, nós vemos tudo isso. A gente pode ser que tenha alguns desses aqui, né, dessas características e tal. Mas o versículo 10 em diante, você começa a falar uma coisa que dá um pouquinho de incômodo, sabe? Parece que sai um pouquinho do nosso normal, do que é comum para a gente. Olha o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Leandra, como assim felicidade vai estar ligado a ser perseguido? Não é possível. Não, eu sou filha do rei, princesa do Senhor. Lá no meu trabalho, as pessoas têm, eu tenho que passar, todo mundo tem que, né, me reverenciar, porque eu sou uma serva do Senhor. A Bíblia não fala isso, irmãos. E aí no versículo 11 diz assim: olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, puxa, né? É tão claro. Jesus, aqui esse texto, ele derruba aí uma série de sermões e tudo mais que nós temos ouvido nos dias de hoje. Ser perseguido, ser injuriado, levantar mentiras sobre nós. Isso é motivo de felicidade. Não é loucura, irmãos? Humanamente falando, é contrário ao que a gente quer, ao que a gente pensa, ao que agrada o nosso ego.
É contrário, irmãos. Mas é o que Jesus falou. Essa é a identidade cristã. Não dá para correr. Se tiver que viver outra coisa, está vivendo tudo menos cristianismo. E ele fala, ainda ele termina assim o versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se, exultem, não basta se regozijar, tem que exultar. E nós, quando sofremos alguma situação assim, o que a gente faz, irmãos? A gente quer chorar. Eu não aceito, eu anulo tudo isso. Mas é aqui a palavra falando, irmãos. Eu tenho acompanhado algumas notícias, até compartilhei na comunidade da época, não sei se alguém leu, sobre o pastor José Dilson e a missionária Zeni. Esse pastor e essa missionária, eles estão presos no Senegal já desde novembro. E quando eu li esse texto e li o testemunho, eu entendi o quanto aqueles irmãos têm demonstrado a identidade cristã deles. Lendo uma das cartas do pastor José Dilson, ele diz que ele já é missionário há 32 anos. E há 22 anos ele está fora do Brasil, trabalhando em outros países. Mas durante todo esse tempo, somente agora, que Deus usou o juiz para proporcionar para ele um público-alvo diferente, que ele jamais poderia estar tendo acesso. Ele está detido com mais 43 presos. E ali o pastor, ele diz que ele tem vivido dias de tremendas experiências com Deus, porque ele está ali, algemado com Cristo. Ele está naquela cela, naquela prisão ali, compreendendo esse cristianismo que Jesus disse, irmãos. E ele diz que para ele tem sido dias de muito conforto do Senhor. Por que eles foram presos, irmãos? Porque eles têm um projeto chamado Obadias. E esse projeto ali no Senegal acolhe adolescentes, crianças que estão em situação de risco. E nesses países a gente sabe que predomina o islamismo. Então, um dos pais denunciou o projeto como um lugar onde estava se tentando converter os meninos para outra religião. E aí a justiça decretou a prisão do pastor com a missionária. Mas mal sabia o juiz que estava sendo usado pelo Senhor para uma obra. E a missionária Zeneida, ela conta ali nas informações, que quando ela chegou na cela, ela está presa com mais 33 detentos. Quando ela chegou na cela, irmãos, ela não conseguia dormir e o tempo não passava. Dia 11 de novembro eles foram presos. E aí o que aconteceu? Quando ela foi passado um mês, 2 meses, ela já conseguia dormir 3 horas por noite, assim. Mas ela estava compartilhando que agora, recentemente, ela não tem tido tempo para nada dentro da cela. Ela tem que organizar o tempo de tantas atividades. Eu fiquei pensando, meu Deus, é só milagre do Senhor, né? Aí ela conta que ela faz orações, ela ensina a palavra para outras presas, para outras ela ensina francês e ainda está dando aula de artesanato dentro da cela. E as detentas que estão fazendo artesanato, elas estão levando os artesanatos para elas, não, né? As pessoas levam os artesanatos, vendem, e esse dinheiro está sendo usado para ajudar as famílias das detentas. E sabe o que ela coloca no final da sua carta, irmãos? Ela coloca uma palavra assim que me chamou muita atenção. Irmãos, tudo isso não tem preço que pague. Agora, como alguém pode dizer, irmãos, que não tem preço que pague a satisfação de estar preso? São coisas, irmãos, que vai além do que está sendo falado, do que muitas pessoas estão vivendo. Então nós temos que entender a identidade do cristianismo. Irmãos, não vamos, a igreja precisa se levantar, se posicionar. Nós não podemos aplaudir aquilo que Deus não está aplaudindo. Nós não podemos concordar com aquilo que Deus não está aprovando. Tudo em nome de Deus, mas a Bíblia diz que muitos
quando nós vivemos a palavra do Senhor. E eu creio que essa igreja tem sido séria em relação a isso. Nós temos a preocupação, pastor Albino, eu creio que tem a preocupação de que a palavra de Deus tem que ser pregada da maneira como ela é. E Jesus, ele vem nos deparar, vem nos confrontar com essas verdades. Identidade cristã, qual tem sido a identidade que eu tenho demonstrado, onde eu tenho vivido, onde eu tenho passado, por onde eu tenho ido? Qual é o Cristo que eu estou pregando através das minhas atitudes? Irmãos, cristianismo é atitude. Eu não posso dizer que sou cristão se não sigo e não vivo como Cristo. Demonstrar amor, irmãos. Aquela senhora daquela foto que eu mostrei para vocês, isso que eu falaria, agora no mês de janeiro eu estive em algumas comunidades visitando, fazendo um trabalho uma viagem missionária. E quando nós chegamos naquela casa, irmãos, meu coração doeu demais, como também de alguns irmãos que estavam. Pensa numa senhora numa rede, irmãos, sem força para nada, não falava nada. Uma pessoa extremamente angustiada, um semblante abatido. E quando nós chegamos ali, havia um grupo que era de Santo André, então eles se chocaram. Eu não me choquei porque eu já tinha visto algumas situações parecidas, de ver assim, a situação crítica do ser humano. E ali nós começamos a orar, orar e crer no milagre do Senhor sobre a vida daquela senhora. E aí eu peguei junto com a outra moça, nós a levantamos da rede, nós começamos a conversar com ela. E aí eu perguntei para ela assim, se ela gostava de bolacha recheada, ela disse que gostava. E no barco tinha, mas ela não fala, ela só dava sinal. Irmãos, tinha que ver a alegria dela comendo uma bolacha recheada. Nós levamos aquela senhora para o culto. Levamos no colo, porque ela não andava, eu não, o rapaz que ela que levou a senhora. E a alegria daquela mulher. Quando terminou tudo, ela foi dedicada, foi atendida. Nós cantamos, fizemos um culto ali com ela. Quando nós saímos, ela entregou a vida dela para o Senhor. Irmãos, quando nós saímos daquele lugar, aquela mulher nos abraçava de uma maneira, chorando, assim, sabe, de uma forma tão forte. Porque ela recebeu naquele dia um amor que fazia muito tempo que ela não recebia. Uma atenção que há muito tempo ela não tinha. Ali, prostrando naquela rede, ninguém visitava. E ela abraçava, e beijava. E eu via na expressão dela que se ela pudesse falar, com certeza ela queria falar alguma coisa para nós. Então essas coisas valem a pena, irmãos. Sabe, o amor, demonstrar que cristianismo é isso. Quando você chega perto de uma pessoa, você olha, alguns ditados mas meu espírito não foi muito com o espírito dele, não tem essas coisas? Meu santo não bateu com o santo dele. Que negócio é esse, irmãos? Se nós somos cristãos de fato, não pode haver exceção de pessoas. Quantas vezes a gente chega nas comunidades, já visitei lugares, chega lá criançadinha, irmãos, tudo sujinhos. Nessa última comunidade que eu visitei no Rio Abacaxi, eu estava ali, eu vi as crianças sujas, mas eles vinham te abraçar, viam que queriam estar perto de você. Irmãos, é demonstrar amor, é abraçar. E eu sei que essas coisas não tem só lá, tem aqui também. Tem necessidade aqui. Quando a gente passa por perto de alguém que você vê ali jogado, a gente passa bem de largo, sem se preocupar. Nós temos vivido, as pessoas, de uma certa forma, têm vivido um cristianismo muito mais de adquirir, de possessão, e muito pouco de doação. Uma igreja que não sabe doar, irmãos, é uma igreja que não compreendeu o propósito do seu Criador. Porque Jesus consiste em doação. Ele doou a si próprio. E como que nós, enquanto igreja, não vamos ser doadores? E aí ele continua falando no versículo 13 ao 16, que a felicidade está em ser sal e luz. Se não formos sal e luz, irmãos, não vai fazer diferença nesse mundo. O sal tem função de quê? De preservação, de dar gosto. A luz
trazer claridade onde há trevas, onde está escuro, trazer à vista aquilo que não se pode ver. Então hoje nós estamos vivendo um mundo onde o que prevalece é a corrupção, o que prevalece é homicídio, tantas coisas acontecendo. O que a luz vai mostrar? A luz vai mostrar a integridade, a honestidade, o testemunho cristão. E para nós concluirmos, a Bíblia, Jesus continua falando nesses três capítulos aqui, até o capítulo 6, na verdade, no capítulo 5, do versículo 21 ao 48, ele coloca, até então, nos primeiros versículos que nós lemos, Jesus ele fala sobre o segredo para ser feliz. Olha aí, tanta gente busca livros de autoajuda. Se alguém quiser saber o segredo de ser feliz, manda ler aqui João 5, as bem-aventuranças. Ele vai encontrar, só não sei se ele vai encarar as condições para ser feliz, mas ele vai encontrar o caminho das pedras. E aí, irmãos, do versículo 21 a 48, Jesus fala sobre várias coisas. E aí ele fala sobre o relacionamento, né, entre os irmãos, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre, né, como deve ser o comportamento entre nós e igreja. No versículo 21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Não tem um jargão, né, bem assim usado, nunca matei, eu não mato, eu não roubo. Então eu estou isento de um monte de coisa. Só que as coisas com Jesus, irmãos, é muito mais além. O negócio não é só não matar, não roubar. Mas se eu me irar contra meu irmão sem motivo nenhum, ou por motivo também, eu tenho que ter o perdão na minha vida. Diz que se ou proferir algum insulto ao meu irmão, alguma palavra, né, contra o meu irmão, o que eu tenho que fazer? Antes de qualquer atitude minha, de fazer oferta, de fazer qualquer coisa, eu tenho que me reconciliar. Então, as coisas que estão na esfera de Deus é muito mais profundo do que a gente pensa. Ao nosso ponto de vista, as coisas são muito superficiais. Se eu falo, irmão, tudo bem, tudo bem, tá. Mas Jesus está dizendo aqui que o negócio, irmãos, está muito mais profundo. Não é só o falar e bater nas costas, mas é o sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa. Isso vai mostrar a minha identidade cristã. E aí ele fala sobre o adultério, o divórcio. Ele fala também sobre a veracidade do falarmos. Que nós não devemos usar qualquer tipo de palavra, nós temos que ser íntegros e fiéis ao que nós falarmos, que seja a nossa palavra sim, ou então não. Jamais tentar ludibriar as coisas com as palavras. Então o Senhor nos traz ensinamentos tão claros. E do versículo 43 ao 41 ele fala sobre o amor ao próximo. Então aqui está o manual. E do capítulo 6, todo o capítulo 6, Jesus ele fala sobre duas coisas: o relacionamento com Deus e as nossas práticas espirituais. Irmãos, eu queria assim, incentivar-nos a ler esses dois capítulos em casa, refletir sobre isso que está sendo dito. Jesus, ele demonstrou esse cristianismo. Um cristianismo de atitude, um cristianismo de perdão e um cristianismo, irmãos, de amor. E qual é o cristianismo que eu tenho vivido? Qual é o cristianismo que você tem vivido? Então, nessa noite, reflitamos. Está sendo ofertado um monte de coisa. Está sendo ofertado, você abre, onde você vai, há várias propostas, como você pode ser feliz, venha acabar os seus problemas. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz? Se a nossa vida, irmãos, estiver fundamentada na palavra, nada vai tirar de nós a verdadeira alegria que só Cristo pode nos dar. Se a nossa vida estiver fundamentada na palavra, irmãos, o próprio Jesus falou aqui nesses capítulos: vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o que for,
mas a nossa casinha vai estar fundamentada, construída sobre a rocha. E se nós estamos na rocha, nada vai nos abalar. Pode vir a perseguição. Por que o José Dilson e as Renê estão como estão? Porque a vida e a fé deles foi edificada sobre a rocha. Irmãos, durante todo esse tempo no campo missionário, houve muitos momentos de dificuldade. Houve momentos, irmãos, de solidão, se sentir só. Houve momentos em que olhava e não encontrava, muitas das vezes, em pessoas aquilo que a gente precisava naquele momento. Mas o fato de estar firmado na rocha é que faz com que a gente consiga vencer, né? Vencemos tudo que passou, estamos expostos com outros projetos, vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Então é necessário nós entendermos isso, sobre o que está no meu coração em relação ao Senhor. O que eu me importo com aquilo que eu sou ou com aquilo que eu tenho? Enquanto eu pudermos, eu vou defender isso. Enquanto eu puder, eu vou bater de frente com essa mentira que tem sido falado, de que ser crente é não passar por problema, é não ter dificuldades. Isso contraria o que Jesus disse. Ele falou que no mundo nós sofreremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque como ele venceu, nós também venceríamos. Tiago é muito claro quando ele fala que as provações são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, e que nós deveríamos ter muita alegria e muito bom ânimo ao passar por tribulações, porque elas forjariam em nós o caráter de Cristo. Então, irmãos, diga mesmo: Senhor, eis-me aqui para ser trabalhado por Ti, para brilhar a Tua luz, para ser sal, porque isso vai fazer diferença. E, irmãos, como é maravilhoso poder dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para o que o Senhor quiser. Irmãos, uma coisa é certa: as coisas da vida cristã é consequência. O que você planta é o que você colhe. Se você plantar santidade, irmãos, compromisso com Deus, pode ter certeza que você vai ser próspero demais, porque você está plantando comunhão com Deus. Se você planta fidelidade na obra, pode ter certeza que você vai colher muita coisa boa. Agora, o que as pessoas estão querendo é encurtar o caminho, quer começar a colher antes de plantar. E aí não dá. Não se colhe antes de plantar. Então, plantemos o que é de melhor. Plantemos vida com Deus, né? Obediência à palavra. E olha, irmãos, com certeza o nosso futuro vai ser promissor e abençoadíssimo. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Abaixe sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nisso. Deus, eu quero compreender de fato por que, Senhor, o caminho da obediência. Porque eu sei que no caminho da obediência está a bênção. No caminho da fidelidade está a prosperidade. No caminho do testemunho cristão está a glória de Deus sobre a minha vida. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, te louvamos pela tua graça. Senhor, obrigado porque nessa noite nós temos a oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz falando conosco. Oh Deus, como nós precisamos do Senhor agindo nas nossas vidas, Senhor. Quantas vezes a nossa carne, o nosso eu, Deus, deseja aquilo, Senhor, que é humano, que é somente pessoal, quando o Senhor, Pai, tem algo muito maior para nós, que é espiritual e que é amplo, Deus, que não é somente para mim, mas é para os meus irmãos também. Deus, nos ajude, Senhor, a entendermos as verdades da Tua palavra, ainda que o nosso coração, Senhor, né, ouça, entenda, mas seja tão difícil para nós praticarmos isso. Pai, nos ajude. Nós queremos nesta noite, Senhor, pedimos ao Senhor, nos faça, Deus, humildes de espírito, reconhecendo dia após dia a nossa dependência, a nossa carência e necessidade do Senhor. Deus, faz-nos mansos, Deus,
para que em meio ao mundo, Senhor, um turbilhão de coisas acontecendo, possamos descansar o nosso coração em Ti e poder dizer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e que nós jamais temeremos porque o Senhor está conosco. Deus, faz-nos misericordiosos, pacíficos, faz de nós, Senhor, aquilo que realmente Tu queres. Deus, e Tu sabes a nossa estrutura, Senhor. Nos ajude a sermos testemunhas do Senhor mesmo em meio à perseguição, a injúrias e mentiras levantadas contra nós, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é soberano e que o Senhor não permite para nós uma prova maior do que podemos suportar. Deus, cuida de cada um de nós aqui nesta noite. Os meus irmãos, Senhor, que a Tua palavra fortaleça os seus corações. A Tua palavra enche, Senhor, os meus irmãos de fé nessa noite, para vencer o mundo, Senhor, para vencer o pecado, para vencer as mentiras que nos afastam do Senhor, ó Deus. Pelo Teu poder, ajuda os meus queridos irmãos, Senhor, a vivermos o amor do Senhor e vivemos fundamentados na nossa vida na Tua verdade, Pai. Obrigada por todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. O Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, fazendo essa igreja uma igreja forte, irmãos, fundamentada na palavra do Senhor e nas verdades do reino do Senhor. Eu agradeço muito, irmãos. Muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Fica aí um desafio para a igreja, quem sabe as irmãs também programarem um novo chá, né? Para a gente poder abençoar a continuidade desse trabalho. Palavra muito profunda, né? Nós precisamos ser sal e luz, fazer diferença. E o Senhor, como a Leandra orou, nos fortaleça a assumirmos a nossa identidade cristã. Quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo na nossa atitude, no nosso testemunho de vida. Isso é essencial. Vamos nos colocar em pé, amados. Então, levante as suas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. Glória a Deus.